Você com certeza está acompanhando essa treta que está rolando entre a Rússia e a Ucrânia. Mas você também pode estar se perguntando o que de fato está acontecendo. Por que esses dois países estão se bicando? Da onde surgiu esse conflito? O ruim é que tem muita gente resumindo tudo isso à entrada da Ucrânia na OTAN. Só que o buraco, meu amigo, é bem mais embaixo. Isso tem a ver também com etnia, com economia, com política, com geopolítica, com o período entre guerras mundiais, com construção de elementos nacionalistas. Então, se você quer entender tudo isso e fugir daquela análise superficial, nós separamos 7 fatos para compreender o conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu sou o Lucas Bussi e esse é o canal Espaço Geográfico. Vamos começar então localizando o negócio e com algumas questões geográficas chave para entender tudo. A Rússia e a Ucrânia estão localizadas ali no leste europeu. As duas estão no hemisfério norte, numa latitude bem alta, ou seja, serão regiões frias, principalmente a Rússia, que está mais em cima. E por isso, em algumas épocas do ano, a maior parte dos mares que a Rússia tem acesso estarão congelados. Por isso que ela vai prezar muito pelo controle dos famosos mares quentes, como o Mar Negro, que está ali embaixo. E também, devido ao território russo ser bem frio, eles terão algumas dificuldades ali em relação à produção do campo, o que vai tornar a Rússia um pouquinho independente dos países vizinhos em relação ao comércio agrícola. E daí que entra o papel de alguns territórios vizinhos ali da Rússia, como o Cazaquistão e a Ucrânia. Devido à Ucrânia ter muitas terras férteis, durante muito tempo ela assumirá uma espécie de papel de celeiro para o território russo. Então, sabendo dessa geografia toda, envolvendo mares congelados, mares quentes, produção agrícola, vamos finalmente aos fatos. Fato 1. Período entre guerras. A Ucrânia, por séculos, fez parte do mesmo território russo, com exceção a alguns breves momentos de independência ou que foi controlado por poderes estrangeiros, como a Rus de Kiev, época que a ideia de Rússia e Ucrânia nem existia lá na Alta Idade Média durante a comunidade polaco-lituana, ou durante o conturbado momento da Guerra Civil Russa, onde a Rússia Soviética assinou o Tratado de Brest-Litovsk e cedeu alguns territórios russos, como a Ucrânia, para a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. Da primeira, hein, gente? Nessa época, a Ucrânia começa nominalmente a fazer parte da Alemanha. Só que quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão sai ferrado financeiramente e não dá mais conta de ter alguns territórios como a própria Ucrânia. Vai ser aí que a Rússia Soviética vai desconsiderar aquele tratado lá de Brest-Litovsk assinado na Primeira Guerra Mundial e vai reintegrar novamente o território ucraniano ao território russo. Só que nessa época a Rússia ainda estava vivendo uma guerra civil, então eles tinham muito problemas ali para dominar a Ucrânia, que nesse período estava em uma espécie de anarquia, sendo disputada por diversos grupos, inclusive movimentos que estavam lutando pela independência da Ucrânia. Ou seja, nesse momento, para muitos ucranianos, a Ucrânia estava vivendo uma virtual independência. Só que quando acaba a Guerra Civil Russa, vai acontecer todo aquele processo que nós conhecemos e vão reintegrar a Ucrânia ao território soviético. E isso vai deixar aquele gostinho de quero ser independente em muitos ucranianos que vão ficar frustrados e com raiva da jovem República Socialista. Mais adiante, agora na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, já nazista, vai invadir a União Soviética pela Ucrânia. E alguns ucranianos que queriam a independência da Ucrânia vai lutar junto com os nazistas contra a União Soviética. Mas essa tentativa vai ser frustrada e a Ucrânia vai permanecer reintegrada ao território soviético. Só que aí, meu parceiro, a sementinha nazista já tinha sido plantada na mente de alguns ucranianos que queriam a independência. E o nazismo vai começar a se desenvolver ali de forma obscura e escondida no país, até porque os soviéticos naquele momento não eram nada simpáticos aos nazistas. Ainda assim, o pensamento nazista não vai morrer e vai continuar no pensamento de alguns ucranianos pró-independência aqui e ali. E até quem não era nazista, mas queria a independência da Ucrânia, começa a criar ali um sentimento de anti-Rússia devido a toda essa frustração de não ter conseguido se tornar independente.
E essa raiva de russo vai crescer ainda mais por algumas políticas ali durante o governo soviético que levou à morte de milhares de camponeses na Ucrânia. Então, resumindo aí o fato 1, nesse momento nós vamos ter uma Ucrânia integrada ao território soviético, no qual parte da sua população vai querer a independência, e nessa população nós vamos ter alguns que vão ter muita raiva da Rússia, e entre esses que têm muita raiva da Rússia, nós teremos os nazistas. E os nazistas vão ter mais raiva ainda porque os soviéticos os odiavam. Muitos nazistas na Ucrânia morreram durante esse período. Até que em 1991 acontece um fato muito importante. Após a União Soviética chegar ao fim, alguns territórios ali que faziam parte do território soviético vão entrar em acordo com o governo soviético e conseguir as suas independências. Vai ser nesse contexto que a Ucrânia, enfim, vai conquistar a sua independência. Mas a Rússia vai continuar exercendo muita influência política e econômica sobre aqueles países que se tornaram independentes, inclusive sobre a Ucrânia. E aí vai ser por isso que muitos ucranianos vão acusar a Ucrânia de ser um fantoche que age de acordo com os interesses russos. Agora vamos ao fato número 2 para entender o conflito, que se chama OTAN. O fato número 2 começa lá em 1949, no contexto de Guerra Fria, quando é fundada a OTAN, uma aliança militar criada pelos Estados Unidos que prevê a defesa coletiva entre os países membros contra o ataque de algum estado ou grupos externos à OTAN. E é óbvio que esse estado ou grupos externos que eles estavam prevendo era a União Soviética, contexto de Guerra Fria, lembra? Ou seja, se a União Soviética ou qualquer país entrasse em guerra com algum membro da OTAN, entraria em guerra com todo o resto da organização, incluindo Estados Unidos e os países ali da Europa Ocidental, como França, Inglaterra, Alemanha. O contraponto que a União Soviética criou para proteger e ajudar seus aliados foi o famoso Pacto de Varsóvia, também com políticas de defesa coletiva. Mas anos depois, quando a União Soviética já caminhava para o seu fim e os conflitos já não estavam mais tão tensos ali entre os soviéticos e os ocidentais, eles até começam a fazer alguns acordos. Numa dessas, eles fazem um acordo verbal mesmo, só na fala, sem assinar nem nada, em que a OTAN não integraria nenhum país da zona ali de influência russa, do leste europeu, a fim de evitar possíveis e futuros problemas. Isso foi um pré-requisito que o Gorbachev, até então presidente da União Soviética, quis para concordar com a integração da Alemanha Oriental à República Federal Alemã e também para a dissolução do Pacto de Varsóvia. Guarda essa informação aí que ela vai ser importante. Agora vamos ao fato 3, Doutrina de Karaganov. Para entendermos o fato número 3, é bom lembrar que as questões étnicas na Europa são muito relevantes e vai ser motivo de muitos conflitos, como entre os espanhóis e os catalães, que já falamos por aqui no canal. Então vamos lá. Quando acaba a União Soviética, muitos russos mesmos que se identificam como os russos, vão continuar morando nos territórios que não fazem mais parte da Rússia. Só que nesses territórios, em algum deles, vão se criar uma antipatia muito grande pela Rússia. E aí essas pessoas vão ser perseguidas mesmo. E o governo russo vai criar essa doutrina Karaganov, que resumidamente é a Rússia pregando que vai fazer de tudo para garantir os direitos da população russa fora da Rússia. Entendeu? Só isso mesmo é o fato número 3, agora vamos ao fato número 4, que é a construção do nacionalismo ucraniano. A Ucrânia é um país novo, de 1991, ou seja, é um Estado-nação muito recente. Só que o Estado eles já tinham, agora precisavam construir a ideia de uma nação. E aí eles vão focar nisso durante muito tempo, a construção de um nacionalismo ucraniano, algo próprio da Ucrânia, buscando-se ali uma espécie de elo entre a Rússia e a Europa Ocidental. E nesse processo aí que vai dividir a população, no qual parte dela vai defender que, apesar disso tudo, a Rússia e a Ucrânia têm muita coisa em comum, como a cultura, a história, a religião ligada à Igreja Ortodoxa, uma língua muito parecida. E do outro lado, nós vamos ter uma população que vai buscar criar uma identidade afastada de tudo que os ligue à Rússia. Esses grupos vão criar a necessidade de ter uma nação ucraniana própria, com valores ucranianos, com símbolos, culturas e identidade ucraniana,
não russa. Para eles, nós somos ucranianos e não temos nada com a Rússia. E nas disputas dos processos de criação de nacionalidade, vai dar muita abertura para discursos ultranacionalistas que vão começar a explodir mesmo, pipocar na Ucrânia. E este nacionalismo por parte dessa população ucraniana vai ser recheada daquele sentimento anti-Rússia que nasceu lá no período entre guerras que eu falei no fato 1, que reacendeu por grupos radicais e com Maidan floresceu entre vários segmentos da população ucraniana. E por uma estratégia geopolítica, os Estados Unidos começa a financiar e apoiar indiretamente esses movimentos, porque sabia que isso seria uma grande pedra no sapato da Rússia. Então, assim como todo o processo de construção de nacionalidades, os ucranianos também vão buscar alguns heróis e símbolos para a nação ucraniana. E é numa dessas que alguns grupos vão achar esse símbolo no Stepan Bandeira, um dos líderes daqueles movimentos ucranianos que lutaram com os nazistas contra os soviéticos. Ele vai ser para esses grupos o símbolo da nação ucraniana que deve ser exaltada, porque ele lutou contra os russos, os soviéticos, pela independência da Ucrânia. Só que isso aí, meu irmão, vai dar muita abertura para aquele pensamento nazista que estava na mente de alguns ucranianos que não gostavam da Rússia. E aí esses ucranianos nazistas vão começar a trabalhar na população e o fascismo vai começar a crescer muito na Ucrânia. Principalmente nesse contexto onde o discurso ultranacionalista estava muito forte. E aí muitos símbolos nazistas vão aparecer nesse processo. Não vai ser raro a gente ver esses símbolos e manifestações contra a Rússia lá na Ucrânia, como no Maidan, que a gente vai falar no ato seguinte, no fato seguinte. E aí o pensamento entre esses grupos nazistas vai ser tipo assim, olha, nós somos ucranianos, não somos russos. Inclusive lutamos contra os russos juntos à Europa Ocidental na cruzada contra o comunismo ateu, tal qual o nazismo também lutou. E é lógico que esses movimentos vão carregar todos aqueles infinitos problemas que envolvem a ideologia nazista. Por isso, muitos vão acusar os Estados Unidos e os países ocidentais de fazer vista grossa com o nazismo crescendo muito na Ucrânia, tal qual eles fizeram antes ali da Segunda Guerra Mundial. E vão criticar ainda mais os Estados Unidos, que continua financiando alguns movimentos, mesmo sabendo disso tudo. Então, resumindo ali o fato, na Ucrânia, parte da sua população, não todo mundo, mas parte, vai pegar ali o ódio à Rússia como uma forma de se diferenciar dos russos para construir uma nação. E isso vai dar brechas para reacender alguns grupos nazistas e também para a perseguição de russos no território ucraniano. E isso acontece não só na Ucrânia, mas também em outros países ali que tem uma história semelhante. Agora vamos ao fato 5, que vai ser o Maidan. Nos anos 2000, nós vamos ter na Ucrânia um governo impopular, onde muitos ucranianos vão o acusar de agir de acordo com os interesses russos. E aí vão crescer aquelas acusações do governo ser um fantoche da Rússia. Agora junta esse governo impopular e simpático à Rússia com o fato 4, em que ele vai governar uma população que está dividida. E parte dessa população vai ter um sentimento nacionalista muito forte anti-Rússia. Fora o financiamento dos Estados Unidos a alguns desses movimentos, mas algumas camadas nazistas ganhando muita força e influência dentro da Ucrânia. Então essa insatisfação toda vai se concretizar ali em 2013 com o famoso Maidan, onde parte dessa população que não está satisfeita com o governo ucraniano, seja por questões nacionalistas, anti-Rússia e tudo mais, vai fazer uma onda de manifestações contra esse governo e contra a influência russa no governo ucraniano. As manifestações vão ser tão fortes que em 2014 esse governo ucraniano cai e assume um outro totalmente simpático a esses interesses ucranianos, europeístas e anti-Rússia. E aí, gente, um fato muito importante. Em 2014, a Rússia, através do seu presidente Vladimir Putin, e os russos vão acusar aquele ato de ter sido um golpe. E logo, rapidamente, os Estados Unidos vai assumir, vai reconhecer aquele governo ucraniano como legítimo. O que vai causar mais incômodo ainda entre os russos, falando que os americanos financiaram esse golpe. Já, por outro lado, os ucranianos vão chamar esse ato de Revolução da Praça. E a partir disso, gente, muita coisa muda na Ucrânia. Por exemplo, a Ucrânia era um país bilíngue, falava russo e ucraniano. Depois deixa de ser bilíngue, vai falar só ucraniano. Existiam muitas escolas russas espalhadas pela Ucrânia. E aí ali, em um dos principais territórios, não vai mais existir também.
E a partir desse momento, muitos russos que moravam na Ucrânia vão afirmar estar sendo perseguidos, não só pelos ucranianos, mas pela própria instituição, pelo próprio governo da Ucrânia. Então esse é o fato número 5. Vamos ao fato número 6, que é a Crimeia. A Crimeia é um território ali localizado no sul da Ucrânia, onde a maioria dos seus habitantes se identificam como russos e não ucranianos. Fora isso, a Crimeia também vai abrigar a base naval de Sebastopol, um núcleo da frota do Mar Negro russo. Ou seja, a Crimeia como um todo vai ser de muito interesse para a Rússia. Só que quando rolar aquele rolê todo do fato número 5 lá em 2014, o governo da Crimeia vai alegar que os russos da região estão sendo perseguidos pelo ucraniano e que a própria Crimeia está sendo boicotada pelo governo da Ucrânia. E isso vai fazer com que o governo da Crimeia peça proteção e ajuda ao governo da Rússia. E aí que vai entrar o papel da doutrina Karaganov, onde os russos vão começar a ocupar mais bases na Crimeia, alegando que estão garantindo os direitos da população russa ali na Crimeia. É lógico que isso não vai deixar a Ucrânia satisfeita, que vai começar a intensificar suas ações contra a Crimeia, que vai dar mais tensão para o conflito entre os russos e ucranianos. Nesse contexto, vai se rolar um referendo lá na Crimeia, onde eles vão optar por ser anexado ao território russo e não mais da Ucrânia. E é óbvio também que a Ucrânia, mais os países ocidentais, vão falar que esse processo foi ilegal, que foi totalmente influenciado pela Rússia, que estava ocupando ali a Crimeia naquele momento. E esse vai ser o motivo que vai fazer com que a Ucrânia tome várias medidas pesadas mesmo contra a Crimeia, tipo deixar de abastecer a Crimeia com água potável e energia, o que vai causar várias secas e apagões na Crimeia, atingindo diretamente a sua população. E aí mesmo que os russos vão aumentar a sua ocupação e o conflito contra a Ucrânia ali na Crimeia, ainda mais depois do referendo, onde eles vão falar que além de estar protegendo a sua população, a Crimeia não faz mais parte da Ucrânia. E a Rússia não é obrigada a aceitar o contrário, porque o governo da Ucrânia não é legítimo, porque ele surgiu de um golpe. Mas a Rússia faz tanta questão da Crimeia só por causa da doutrina Karaganov? Claro que não, tem outra questão envolvida que é geopolítica. A Crimeia vai ser um território muito importante para os dois países porque ela está localizada na costa do Mar Negro. Ou seja, é um mar muito importante para o comércio dos dois países, principalmente por ser um mar quente, já que a Rússia sofre daqueles problemas com acesso a mares congelados em algumas épocas do ano que eu falei no começo desse vídeo. E aí, dominar a Crimeia também é muito importante no jogo geopolítico russo, por dominar parte ali do comércio do Mar Negro. Por isso que a Crimeia vai ser tão disputada entre esses dois países, Ucrânia e Rússia. Agora, finalmente, vamos entrar no fato 7, o que vai evidenciar o conflito que nós estamos vendo hoje. Recentemente, a Ucrânia manifestou o interesse de ser um país membro da OTAN, o que causou um incômodo enorme na Rússia. Os Estados Unidos simplesmente ignorou o acordo verbal que eles tinham feito antes e começou a abraçar a ideia. Tá, Lucas, mas por que a Rússia ficou super incomodada com essa ação da Ucrânia querer entrar na OTAN? Gente, é simples. A Rússia sabe que uma OTAN muito próxima seria muito ruim para ela garantir alguns ali de seus interesses. E também sabe que, além da OTAN, os Estados Unidos e alguns países ocidentais abrigar tropas e construir estruturas como os mísseis superpoderosos ali no que tá o vizinho, no país vizinho da Rússia, ela também sabe que qualquer conflito ali entre a Rússia e a Ucrânia agora viraria um conflito entre a Rússia e a OTAN. Ou seja, seria um conflito entre a Rússia, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Ucrânia. Agora pensa, nessa briga toda pela Crimeia, a Rússia pensaria no mínimo 5 vezes antes de fazer qualquer coisa por causa da OTAN. O presidente Vladimir Putin vai alegar que a OTAN não está cumprindo com a palavra e que está se movendo em direção à Rússia. E esse movimento da OTAN em direção à Rússia é uma forma de cercá-la e empurrar para tirar ela aos poucos do cenário como potência mundial, já que isso tudo pode comprometer um monte de interesse russo.
E o Putin também vai demonstrar preocupações ali com a região da Crimeia, porque segundo ele, se a Ucrânia tentar continuar boicotando a região ali da Crimeia e a Rússia tentar pressionar para a Ucrânia parar de fazer isso, ou se a Ucrânia tentar recuperar por meios militares a Crimeia, que segundo ele já faz parte do território russo, a Rússia vai querer fazer alguma coisa e a OTAN logo vai ser arrastada para esse conflito que não vai ter vencedores. Porque a Rússia é uma das principais potências militares e também é uma potência nuclear. Ou seja, uma guerra ninguém ganharia nada. Então ele basicamente vai falar assim, olha, os Estados Unidos é forte, a França e a Alemanha também são fortes militarmente, e eles juntos na OTAN, a Rússia também não consegue chegar ao seu poderio militar. Só que a Rússia, meu parceiro, a Rússia também é forte, nós somos uma potência nuclear. Então se tiver guerra, todo mundo vai sair perdendo. E ele também vai alegar que está lutando contra o país que tem fortes tendências nazistas, que perseguem a população russa, e que a OTAN não está ligando para nada disso, agindo de acordo só com os seus interesses. Então, quando a Ucrânia demonstrou interesse de fazer parte da OTAN, a Rússia logo assumiu uma postura mais agressiva para tentar pressionar a Ucrânia a mudar a sua intenção. Por um outro lado, a Ucrânia e os países ocidentais vão falar que a Rússia está tentando interferir na autonomia e na independência de um país. Então esse vai ser o motivo se ter uma invasão russa. Vai ser para pressionar a Ucrânia a não fazer parte da OTAN, a mudar a sua decisão, e também para deixar a Crimeia em paz. Em linhas gerais é basicamente isso, mas é lógico que também pode envolver milhares de outras coisas. Mas é lógico que esse conflito pode tomar proporções que são imprevisíveis, que a gente não sabe o que vai acontecer, porque em linhas gerais os objetivos são aqueles, mas é lógico que pode acontecer outras coisas. Por exemplo, hoje já o presidente Putin já está falando lá que foi um erro da União Soviética garantir que a Ucrânia se tornasse independente. Então a gente não sabe o que vai ser do amanhã, porque o mundo é imprevisível. E também é importante lembrar que ali dentro desse contexto geopolítico, não é novidade um país interferir na autonomia, na independência ou no governo de um outro. Isso já aconteceu inúmeras vezes, como com a própria Rússia e também com esses países que estão acusando, como os Estados Unidos e os países ali da Europa Ocidental. Então, gente, a gente tentou resumir aqui. É um conflito que envolve questões étnicas, questões políticas, questões econômicas, questões geopolíticas. Então é isso, a gente tentou fugir um pouco daquela análise superficial. Então dá o like aí se você gostou. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, de dar uma olhada nos nossos outros vídeos. Esse é o canal Espaço Geográfico. Tamo junto. É nóis.